A história do Lorde Empalador já rendeu inúmeras histórias por aí. Dentre elas, a original é a do Bram Stoker, chamado Drácula, que é basicamente um romance meio gótico. É válido ressaltar aqui que Drácula, ele não é necessariamente o primeiro vampiro, ok, da ficção, porque muito antes dele existiram pessoas que pensaram num personagem basicamente com essas características de se alimentar de sangue, transformar outras pessoas, alguns poderes mágicos, por aí vai. Mas a história do Bram Stoker, Drácula, ela acabou dando origem a várias outras, a vários personagens que a galera acabou pegando dos livros e adaptando próprio, assim. Por exemplo, o Van Helsing, que na história do Bram Stoker ele é um doutor já um pouco mais de idade, sabe, não é tão novo assim, que ajuda ali o John Harker a impedir o Drácula e tudo mais. No caso, teve um filme também do Van Helsing, aonde o Hugh Jackman interpretava o personagem e tentava enfrentar o Drácula que queria pegar o Frankenstein. Quando a gente assiste esse filme quando a gente é criança, a gente gosta muito. Agora eu não sei qual seria a minha reação assistindo a isso, preciso testar um dia. Teve também lá o filme do Drácula de 2015, onde tinha uns efeitos especiais muito interessantes, o cara controlava vampiros, ele basicamente também controlava dia, noite, escuridão. Era muito interessante esse filme, a armadura dele era muito bonita. Os efeitos especiais um pouquinho também. Tivemos também obras como, por exemplo, uma série Drácula da Netflix, onde tem mais ou menos ali 1 hora e meia cada episódio, algo em torno disso, e é muito bom, tá? Pelo menos os 2 primeiros episódios. O terceiro, assim, eu não sei, mas ele parece que dá uma pedalada ali, mas consegue ser bom também. E a questão é que aqui agora em 2025 lançou um filme chamado Drácula, Uma História de Amor. É basicamente um filme de romance, e eu admito aqui que eu não sou tão fã de filmes de romance assim, pelo menos aquele romance mais amoroso, sabe? Isso porque romance não necessariamente se caracteriza por amor, basicamente, é ali entre 2 pessoas. Romance ele tem as suas características como um gênero literário. Se não me engano, é uma prosa longa e várias outras coisinhas ali que a gente precisaria pontuar. Mas deixa isso aí para um vídeo específico sobre o gênero literário de romance. Esse me surpreendeu bastante. Com basicamente 2 horas de filme, ele consegue te prender do início ao fim. E uma das coisas interessantes ali, por exemplo, no começo, a gente já tem o Drácula e a Elisabetta se dando uns pega. E tá uns pega bem assim, bem acalorado. O cara tá feliz e ela também. E nesse momento eu gosto de ver o contraste da cena, porque o quarto tá vermelho e os 2 estão ali usando roupas brancas. O quarto ele tem um tom mais avermelhado. Só que não é aquele vermelho que você olha e fala assim: "Nossa, que vermelho saturado, que vermelho quase um vermelho neon", sabe? Não, é um vermelho meio brando. Acho que é muito isso serviu pra destacar a intensidade da paixão dos 2, porque realmente eles se amavam muito. Antes do Drácula, assim, ir pra guerra, ele fala para o padre que a única coisa que ele tá pedindo é que Elisabetta não morra, porque ela é o amor da vida dele. Sem ele, a vida dele não teria sentido nenhum. Só que, infelizmente, pra história continuar e iniciar, ela precisa meio que ir, né, pra dar ali a motivação do Drácula, e é isso que acontece. Eu não vou falar muito sobre o filme pra não dar muitos spoilers. E é muito bom que você assista, porque vale muito a pena. E é nisso onde rola todo aquele problema que a gente já tá acostumado com o Drácula, que é ele cometer o ato do que a igreja chama de blasfêmia e acabar sendo amaldiçoado com a imortalidade, que é um pouco controverso. Mas a gente entende, porque no ponto de vista dele, ele viver uma vida sem amor, como ele mesmo diz, é basicamente um inferno. E uma das coisas também que eu adorei nesse filme é o fato de mostrar o Drácula não sendo só uma coisa mística, cheia de superpoderes, mas também um cara que pesquisa bastante. De certa forma, ele também tem ali um pezinho na ciência, porque sabe aquele negócio dele geralmente dominar as pessoas, ele descobriu uma fragrância usando um perfume. Então, assim, ele foi aprendendo as coisas com o tempo, ele assimilou culturas e tudo mais. E acho que o outro ponto que mostra do Drácula, que apesar da gente saber, poucos foram os filmes e séries e obras, assim, que ele estava incluído que exploraram isso, é a questão sentimental do coleguinha, porque ele sofre bastante, exploram essa vulnerabilidade que ele tem com relação a Elisabetta. E no final, o Drácula ele tem ali a carga moral, a carga da escolha, ele precisa consertar as suas falhas. Durante toda a obra estava ali explícito qual seria a questão. O Drácula ele amava Elisabetta, ele continua imortal, ele continua buscando ela eternamente, mas a questão é a que custo isso? Que eu acho que vou ter que dar um pouco de spoiler pra falar, então se você não quer ver, eu aconselho a assistir o filme primeiro. Mas a questão é que a esposa do Johnny, ela era a reencarnação da Elizabeth. E isso foi o que deixou o Drácula meio pé da vida. Ele poupou o Johnny,
mas ainda assim ele foi atrás dela, ele prendeu o Johnny numa prisão. A questão é, a Elizabeth ela não gostava do Johnny, porque ela falou que não se sentia bem naquele momento, naquele tempo no caso. E, assim, quando o Drácula aparece pra ela, ela retoma todo o amor que ela tinha por ele, mas depois de um tempão aí. Drácula não seria capaz de deixar ela viver a própria vida, deixar ela conhecer novos amores e seguir em frente. Como o padre diz pra ele, ela é a sua salvação e você é a condenação dela. Porque ele não tá deixando ela seguir as coisas normalmente. Ele quer que ela fique presa com ele ali no passado que os dois já tiveram. Isso serve pra você deixar aquela garota ou aquele garoto que você gosta ir embora em paz. Tentar viver um pouco a sua vida e achar alguém que te ame de verdade. E com tudo isso, então, o Drácula ele precisa pensar um pouco mais que talvez não fizesse tão bem assim pra ela ele continuar ali. Toda a história eu achei simplesmente muito boa, tá? Alguns apareceram pouco, podiam ter aparecido mais, e como o foco não foi necessariamente como o Drácula adquirir os poderes, ou os planos de dominação mundial do vampirão, de mergulhar o mundo nas trevas de maneira nenhuma, é uma história de amor. Então, assim, é basicamente sobre isso que vai girar, sobre o Drácula correr atrás da pessoa que ele amava. Não parece ser aquele tipo de filme que almeja uma continuação. Por exemplo, igual os filmes do Van Helsing, que geralmente foram feitos pra ter ali o Van Helsing 1, 2, bota outros monstros pra ele caçar e tudo mais. Não, esse aqui é basicamente isso mesmo. Acabou a história do vampirão bem ali. Toda a estética do filme é muito boa. Em alguns momentos, por exemplo, tem realmente cores assim mais vibrantes, mais saturadas, mas é porque fazia parte do contexto do negócio. Em outros momentos parece que tem um filtro que deixa essas cores um pouco mais, apesar de vivas, como é que eu posso dizer? Meio cansadas, sabe? Como se elas não se destacassem tanto, embora você perceba ali que poderiam ser. É interessante, vai assistir que você vai entender um pouco mais do que eu tô tentando dizer aqui. No mais é isso, muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no canal. Tem outros vídeos aqui que eu vou deixar do lado ou aqui em cima, não sei. E até a próxima.